para coração. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Essa aulinha é uma aulinha que nós estamos começando agora, então sejam bem-vindos quem está aqui assistindo ao vivo, seja bem-vindo quem vai assistir depois, e é a nossa última aula do conteúdo sobre o estudo sobre os anjos, né? Nós procuramos aí ao longo dessas 4 aulas, estudar o ministério e a ação dos anjos na Terra. Tanto os anjos bons, quanto os anjos maus, tentando entender o que a Bíblia traz para a gente sobre essas figuras. Na aula passada, nós vimos o trabalho dos anjos maus, né? Como eles se originaram, né? Após a queda de Lúcifer, que ele acabou conseguindo convencer, então, a terça parte dos anjos do céu de que ele seria realmente um bom líder, e esses anjos se tornaram aquilo que muitas vezes a Bíblia chama de demônios, né? Então, os anjos maus na Bíblia também são chamados de demônios, tá? Então, nós vimos isso, mas então fica pairando na nossa cabeça talvez uma dúvida. Se eu tenho anjos maus e anjos bons na Terra, existe um conflito aí no mundo espiritual que eu não consigo ver. Existem forças disputando pela nossa atenção, pelo controle da nossa vida. Então, como nós, como seres humanos, como é que eu devo me comportar para poder realmente permanecer do lado correto, né? Essa até foi uma pergunta que foi feita pela... Esqueci quem foi que fez, mas alguém tinha feito a pergunta que falou até para a gente estudar sobre o conflito entre o bem e o mal. Então, eu resolvi terminar com essa abordagem. Quais são as receitas que a Bíblia dá para a gente de como vencer nesse conflito, já que a gente sabe que existem forças, né, disputando pelo controle da nossa vida. E a Shirley já está lembrando aqui que a Riselda vai contar a experiência dela com os anjos. Riselda, então você pode começar, porque aí Vou depois a contar. gente dá continuidade. Então tá bom. Se eu me lembro, a história era que você não vê o seu anjo te fazendo alguma coisa para você, não é isso? Sim, a Não gente foi estava isso? comentando que nem todos têm o privilégio de ver o próprio anjo, né? Anjo. A maioria, Tá, né? eu não consegui ver o meu anjo, mas eu vi a ação do anjo. Em dia 1º de janeiro de 1999, olha, eu não esqueci nem a data e nem a hora. Era umas 5 e pouca para 6 horas da manhã. Para quem conhece São Paulo, eu morava na época em Moema e eu estava indo para o interior, para lá um plantão de 24 horas, dia 1º do ano. E aí, quando eu cheguei, ultrapassei aquele viaduto ali, aquela pontezinha que tem da Bandeirantes, né, na Vereador José Diniz. Tem uma subidinha, se alguém que morou lá lembra que você sobe, né, para pegar depois Santo Amaro. Aí, naquela subida, eu estava indo e tinha um ônibus na minha frente. Só que na hora que ele começou a subir, um pneu soltou. E o pneu de ônibus é gigantesco, né? Então, assim, quando eu olhei, e ele na descida, o pneu vem com muita velocidade, porque ele vem descendo, né? Então, eu olhei para o pneu e falei assim, só pensei, morri, né? Porque isso no meu carro vai me acabar. Então, na hora, o reflexo foi de desviar o carro para o outro lado. Só que na hora que eu pensei, um carro parou do meu lado. O sinal fechou. E aí um carro parou do lado. Então, eu não tinha como realmente sair. E nem ia sair do carro. Ainda bem que eu não saí do carro. E eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu olhei e só deu tempo de pensar o que eu vou fazer. De repente, o pneu que vinha para o meu carro mesmo, aqui onde eu estava, ele desviou. E ele foi para o lado
e ele bateu no guarda-reio ali da Vereador, que ela divide, né, as duas na avenida, bateu no guarda-reio e entortou o poste. Ele bateu no poste e aí o poste caiu, entortou. Se aquilo tivesse sido no meu carro, eu tinha morrido com certeza ali na hora. A única coisa que eu consegui fazer, assim, eu tremia, que era uma coisa assim absurda. E eu pensei, né? Eu não tinha me batizado, eu me batizei, não, eu me batizei em 98, na verdade, em junho de 98. Isso foi em janeiro de 99, dia 1º. E aí eu saí dali tremendo, e eu ainda ia viajar 70 quilômetros, né? Que eu ia pegar a estrada, a Regis Bittencourt. Mas eu tinha plena consciência quando eu saí dali que Deus ainda tinha um propósito para mim. Porque eu falei, se eu não morri hoje, é porque Deus tem um propósito para a minha vida. E assim, então eu vi meu anjo realmente me livrar de um acidente absurdo, porque eu tenho um pai de colega meu que morreu assim, né? Então eu conheço umas 2 pessoas que perderam os pais com acidente dessa forma, com pneu. Então, na hora eu pensei nisso, porque assim, um pneu rolando na sua frente, de um ônibus. Então, a gente tem coisas que a gente... Lógico que eu sei que o meu anjo já fez muito mais coisas, mas essa foi uma assim que me chamou muita atenção e que eu nunca consegui esquecer. Então, era esse o testemunho. Obrigada, Riselda, por De compartilhar. nada. É uma coisa muito interessante que eu acho que, assim, a gente no céu, a gente vai poder conversar, imagine, horas e horas e horas com o nosso anjo, ele contando os detalhes de algumas situações, né, que a gente hoje olha e pensa que aquilo foi um acaso, né, uma coisa assim, mas na verdade foi Não vou querer conversar muito sobre isso, não, que eu acho que ele vai ter muita coisa para dizer e falar, rapaz, pelo amor de Deus, lembra aquela vez? É muita, era uma atrás da outra, então eu vou dizer mas para a ele. gente vai ter 1000 anos. Mas isso aí é muito interessante, porque assim, tu olha um pneu de um ônibus, é muito grande, e você vê ele simplesmente sair da sua trajetória quando ele está chegando em cima de você e desviar sem vento, porque eu não vi vento para desviar o pneu. Uhum. E aí ele vai lá, e quando eu voltei do meu plantão, no outro dia, o poste continuava lá, torto, e o guarda-reio também detonado. Depois eles trocaram, né? E eu passei e lembrei, falei, olha isso, né? O pneu que vinha para mim. Então, é muito... Claro que todo mundo vai ter uma história assim. É impressionante, realmente. Mas, olha, a Cris, eu não sei se a Cris entrou no início da história. Cris, se não entrou no início da história, vai ter que ver a gravação da aula depois para ver a história completa da Riselda, do livramento dela. Vamos lá para a nossa aulinha, então. Lembrei quem foi que pediu, gente, para falar sobre o conflito entre o bem e o mal. Foi a Ivanete. A Ivanete que pediu. Mas depois a gente avisa para ela, então, que vai ficar gravado. Então, vamos lá. Vamos tentar descobrir, então, quais são os elementos, né? O que a gente, como ser humano, pode fazer para vencer essas forças do mal. Nós já vimos que as forças do mal, elas têm poder. Então, o que eu, como ser humano, posso fazer, né? Nesse sentido. Então, a gente vai começar lendo a Bíblia. Vamos ler lá em Romanos 17. Eu vou pedir para a Giovana... Romanos 6, desculpa, nem existe Romanos 17, gente. Romanos 6, do 17 até o 23, tá? Ok, estou procurando aqui. Ok, tá bom. Prestem atenção, porque essa é uma passagem longa, mas vocês vão ver que ela tem algumas coisas bem interessantes para a gente atentar sobre esse conflito entre o bem e o mal. Ok, achei. Tá, pode ler, Giovana. Nossa, eu lembro de ter lido isso no Desbravadores. Legal. Ai, ai.
Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração. Eita, pega. Obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Desculpa. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender tudo isso, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês têm vergonha das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, então vocês conseguem perceber que Paulo, ele diz assim, olha, você foi salvo, mas você foi salvo para se tornar um escravo da justiça, ou seja, da prática das boas obras. E quando você se torna um escravo da justiça, você vai deixar de praticar aquelas coisas de impureza, de maldade, né, que vocês praticavam antes. E qual seria o resultado disso, né? A dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, mas o salário do pecado seria a morte. Então, uma das maneiras da gente vencer as forças do mal é entender que nós somos salvos para a prática de boas obras, ok? Vamos ler Tiago 4, verso 7. Tiago 4, 7 diz o seguinte, olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só, gente, que esse verso ele está falando de sujeição, de submissão a Deus. Muitas pessoas acham que a vida do cristianismo é uma vida de liberdade, mas eles confundem essa liberdade com libertinagem, com se fazer o que se quer. E, na verdade, não é isso que a Bíblia nos mostra. O que a Bíblia nos mostra é que nós, na verdade, devemos nos submeter à vontade de Deus. Ele passa a ser o governador, né, o governante da nossa vida. Nós passamos a seguir a vontade de Deus. Então, tudo que eu for fazer, eu preciso me perguntar: essa é a vontade de Deus para a minha vida? Ah, então essa seria uma boa pergunta diante de todas as decisões que a gente precise vir a tomar, tá bom? Riselda, lê para a gente Efésios 6, versos de 10 até o 18. Essa passagem, gente, é uma passagem super conhecida, tá? Eu me lembro a primeira vez que eu estudei essa passagem. Eu estudava em escola adventista e quando eu fazia a quarta série ou quinta do primário, que hoje seria chamado de ensino fundamental, então eu fazia quinto ou sexto ano do ensino fundamental, a gente teve uma semana de oração sobre a armadura de Deus. E aí, cada dia, as professoras explicavam e colocavam num negócio que hoje quase não é usado mais, que era chamado de flanelógrafo. E aí tinha um soldado romano bem grande, e aí cada dia elas iam colocando ali qual era a peça, né? E dizendo o que aquilo significava.
Então, eu devia ter ali uns 9, 10 anos, no máximo 11 anos de idade desse estudo. Que legal, né? Nunca esqueceu, tá vendo como vale a pena? Vale muito Muito a pena. bom. Então, olha, o verso 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, então vocês veem que Paulo, ele deixa muito claro que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Jesus, uma vez, ele falou, não temam aquele que pode roubar ou matar ou tirar sua vida aqui, né? Tema antes aquele que pode, assim, atingir, né? Ou tomar a sua vida eterna, né? Então, aqui a gente vê que tem várias coisas. E aí você vê que a gente tem a verdade, né? A couraça da justiça, lembrando, olha, que quem é a verdade, né? Jesus é a verdade. A palavra dele é a verdade. A couraça da justiça, quem é que nos dá a justiça? Essa justiça não é minha, essa justiça é de Cristo. Eu tenho que me preparar para pregar o evangelho, eu tenho que ter fé que Deus está ao meu lado, de que ele realmente está me capacitando para a obra dele, né? Eu tenho que ter na minha mente ali o capacete da salvação, aquela certeza do futuro, né? De estar salvo com Cristo Jesus, e também usar a espada, né? Do Espírito, que ele vai nos usar para guerrear, que é a palavra de Deus. E ele fala que todas essas armas juntas têm que ser usadas com oração, né? Então, é mediante a oração que a gente toma posse de todas essas coisas que a Bíblia está nos apresentando. Então, aqui Paulo usa realmente uma linguagem de guerra, né? Para a gente entender contra o que a gente está lutando. Ellen, Oi. A lição da semana que passou foi bem interessante falando sobre isso, sobre oração. No comentário da senhora White, ela falou que a oração, quando a gente ora, os anjos no céu, eles louvam, né? Eles cantam, e é a arma que a gente tem contra Satanás, que ele pede poder. Então, eu achei interessantíssimo isso. Então, é isso aqui que o Paulo falou aqui no verso 18, não é? Exatamente. Bem interessante. Se a gente poderia usar mais essa arma, né? Sim, realmente, se é o que ele pede poder, então orar mais. Exatamente. A gente não tem como tomar posse daquilo que Deus nos dá, né, sem ser através da oração, né? A oração é um mecanismo que nos liga a Deus. Então, deve haver um equilíbrio entre o estudo da palavra e a oração. É isso que forma esse relacionamento com Deus. Lá em Efésios 4, 26 e 27, Paulo dá uma outra dica de como que a gente pode vencer o mal. Olha só o que ele fala, e talvez é uma coisa que a gente não para pensar. Ele diz assim, olha, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vocês conseguem perceber
que Paulo está dizendo que quando eu tenho um monte de ira dentro de mim, que eu dou lugar a essa ira, que eu alimento o rancor, a raiva, a briga, a animosidade com outras pessoas, eu estou dando lugar a Satanás? Vocês conseguem perceber isso? Que Paulo está dizendo? Então, Paulo, ele está dizendo justamente que a gente... Primeiro que Paulo entende que a ira é um sentimento humano, ok? Então ele fala, olha, a ira é um sentimento de reação. Você vai reagir a algo. Mas a partir do momento que você se ira, você não precisa dar lugar a ela. Você não precisa alimentar essa ira. Você não precisa guardar esse rancor dentro de você. E aí ele fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, trabalhe essa ira com Deus e, se possível, trabalhe essa ira com quem te fez irar, né? E aí ele fala, e não deis lugar ao diabo. Eu entendo aqui que, como ele está trabalhando tudo numa frase, ele está me dizendo o seguinte, olha, se você tem um monte de questões não resolvidas com outras pessoas, se você guarda rancor, se você não consegue perdoar, se você vive irado com alguém, você está dando lugar a Satanás na sua vida, né? Você não está fazendo mal para outra pessoa, você está fazendo mal para você mesmo, tá? Vamos ler aqui, eu vou pedir para o Domingos ler para a gente. Domingos, 1 João... Então, é a primeira epístola de João, capítulo 5, versos 18 e 19. Vou aproveitar para dar as boas-vindas para quem chegou agora. O Walter chegou, a Silvana, sejam bem-vindos, tá? Desculpa, Domingos. Ok. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha, então João, gente, o que ele está trabalhando para os irmãozinhos da igreja, né? Que ele chama diversas vezes aqui nesse livro de filhinhos. Ele está dizendo assim, vocês sabem que nesse livro ele já disse assim, olha, a gente não deve pecar, mas se a gente pecar, a gente tem um advogado junto ao Pai. Ele fala que aquele que ama a Deus obedece os mandamentos de Deus, e ele fala assim, quem é nascido de Deus não vive em pecado. Ou seja, a pessoa que ela é nascida de Deus, ela não vai ficar fomentando a maldade, o pecado. E aí ele diz que aquele que nasceu de Deus, e aqui ele está se referindo a Jesus, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ou seja, nós somos guardados por Cristo, né? E uma das maneiras de nós fazermos isso, de nós mostrarmos de que lado nós estamos, é realmente não compactuar com uma vida de pecado, ok? Shirleyzinha, você vai ler a próxima. Está lá em 2 Coríntios 2, 10 e 11. Antes da Shirley ler, posso fazer uma observação aqui que está no grande conflito? Pode. Na verdade, os resgatados. Sim. Tem um trecho nos resgatados, no capítulo 31, que fala de espíritos maus, no grande conflito, né? Que chama Anjos Maus. E aí ele conta aqui, né, que... por exemplo, naquela história de Jesus, quando Jesus permitiu que os porcos fossem todos mortos, ele estava, na verdade, fazendo uma advertência para os judeus que criavam animais imundos para ter lucro. E que se ele não tivesse feito aquela intervenção para que os porcos morressem,
os porcos e os donos dos porcos morreriam. Então, realmente, a luta a gente não consegue enxergar, né? Não sabe o que Satanás requer de cada um de nós. E aí, o capítulo 32, o título é Como Derrotar Satanás. E ele tem um trecho que fala a Bíblia inteira como guia, e é ali que diz que Deus concedeu a palavra certa da profecia. Anjos e até mesmo Cristo vieram para revelar a Daniel e a João o que em breve haveria de acontecer. Uhum. E que todas as vezes que a gente estuda as Escrituras sem espírito de oração, sem disposição para aprender, a gente distorce as palavras mais claras e se afasta do verdadeiro significado delas. Então, a Bíblia inteira devia ser apresentada e estudada com espírito de oração, sempre. Obrigada, Vanja. Bem importante mesmo, né? A gente pedir sempre para o Espírito Santo, né? Nos dar sabedoria ao estudar a palavra, porque senão nós vamos realmente interpretar de uma maneira errônea, né? Errada. Olha o que está escrito aqui, diz assim, olha, alegando ter a mente aberta, e está entre aspas, as pessoas ficam cegas para os enganos de Satanás. Ele obtém êxito em substituir a Bíblia por especulações humanas. Muito bom. Tem muita gente por aí fazendo especulação, né? Então, Shirley, vamos ler então 2 Coríntios 2, aí os versos 10 e 11. Tá. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Já. Oh, muito obrigada. Você vê aqui que foi uma passagem. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que quando a gente perdoa, Satanás deixa de alcançar vantagem sobre nós. Ou seja, quando eu alimento um espírito não perdoador, quem é que está alcançando vantagem sobre mim? É Satanás. É ele que está coordenando. Então, a questão do perdão, a gente perdoar as pessoas que nos ofendem, é uma coisa muito importante mesmo, tem a ver com a nossa salvação, com a nossa comunhão com Deus, né? Jesus contou uma parábola sobre isso, que é a parábola do credor incompassivo, né? Que o rei perdoou a ele milhares e milhares lá, uma quantia volumosíssima, e aí ele saiu de lá, mesmo ele tendo sido perdoado, ele saiu, eu vou pagar, pode deixar que eu vou pagar, ou seja, ele não se sentia perdoado, e quando ele encontra alguém que devia a ele uma quantia bem pequenininha, ele coloca aquela pessoa na prisão porque devia a ele. Ou seja, isso mostra aquelas pessoas que não conseguem ofertar o perdão, são pessoas que também não conseguem sentir o perdão de Deus por elas, né? Que é uma via de mão dupla, né? Então, a importância aí da gente, do perdão para a gente vencer as forças do mal. Vamos, Edilane, acha para a gente 2 Timóteo, capítulo 2. Oi, diga, Domingos. Posso fazer aqui uma parte. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, uma colocação. Nem cima disso que você falou, né, do credor incompassivo, nesse caso dessa palavra, que ele não se sentiu perdoado, pelo que eu entendi, né? Então, isso daí também ocorre com aquela pessoa que não consegue entender a graça de Deus, né? Sim. E ele acha que tem que fazer alguma coisa.
alguma coisa para ele conseguir a sua salvação. Ele não consegue entender que a salvação vem da graça e não das suas obras, né, de Deus, né? Exatamente. E esse tipo de pessoa, certamente, por essa ignorância, né, que ainda não conseguiu abrir a porta do coração dele para entender isso, ele vai agir assim com os demais, né? Exatamente. Ele não vai conseguir entender que o perdão é o caminho, porque nós somos perdoados por Deus, por isso alcançamos a graça da salvação, né? Muito, muito bem colocado, Domingos, porque a gente tem aí uma questão que é muito importante, que é o seguinte: as pessoas que não entendem a graça, elas aceitam a salvação divina, mas elas entendem que elas precisam ser perfeitas, né? Então, eu vou ser perfeito, e aí sim eu vou passar a merecer isso que Deus está me dando. Que foi o que esse credor saiu falando da presença do rei. O rei simplesmente perdoou a ele, né, uma graça extraordinária, aquela dívida, mas ele sai de lá dizendo assim: não, pode deixar que eu vou pagar tudo, não se preocupe. E muitos agem assim com Deus. Não, Deus me salvou, mas agora eu vou fazer por merecer. E aí essas pessoas, elas cobram uma perfeição do outro, né? Elas não aceitam que o outro seja falho. E aí é essa dificuldade realmente de entender essa questão do perdão e de receber o perdão, né? Mas também, né, Ellen, termina não entendendo a justificação pela fé, né? Sim. Então é uma cascata, né? Você termina não entendendo quase isso. nada. E né? não entendem que o processo de santificação não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Justamente. Quantos cristãos a gente conhece que eles dizem assim: não, você foi salvo, ok, pelo sacrifício de Jesus, mas agora é teu papel você se santificar, né? É teu papel você fazer coisas. Na verdade, é aquela dobradinha que a gente conversou. Estudo da palavra e oração. É isso que me aproxima de Cristo, é isso que permite a ação do Espírito Santo em mim, e é isso que vai realmente me fazer desenvolver os frutos do Espírito. Que não é uma coisa que eu vou conseguir produzir, não é com a força, né, da minha mente que a gente vai conseguir produzir esses frutos. Edilane, já achou? Já. Segundo Timóteos 2, aí nós vamos ler os versos 24, 25 e 26. Tá. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem a plena verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Gente, eu gostei muito dessa passagem, porque essa passagem, ela mostra que nós temos um papel para livrar as pessoas das armadilhas de Satanás. Então, olha só, ele diz que a gente não deve viver brigando, que a gente deve ser amável com todos, pacientes e dispostos a ensinar com mansidão aqueles que não entendem, que estão se opondo à verdade. Porque quando a gente faz assim, a esperança é de que Deus conceda a essas pessoas o arrependimento e que eles conheçam a verdade, e aí eles vão ser salvos das armadilhas de Satanás. Então você vê que além de a gente ter um papel, né, de buscar realmente ter o relacionamento com Deus, nós podemos ser instrumentos para levar outros para esse relacionamento. A Giovana quer falar, pode falar, Giovana.
Ah, obrigada. Eu queria dar, assim, um comentário / testemunho, eu não sei, eu acho que é um pouco dos Sim. dois, Diga. sobre o que a gente estava falando sobre a justificação pela fé. Durante muito tempo, eu realmente não entendi o que era graça, sabe? Teve série na igreja, teve explicação, teve gente falando várias vezes sobre... Teve meditação sobre a graça, teve várias... Não, se fosse contar, gente, eu acho que já, assim, já ouvi muitas vezes essa palavra, assim, descomodar. Uma das palavras que eu mais ouvi na igreja foi graça. E mesmo assim, eu nunca tinha entendido o que era. E pra mim não fazia sentido eu fazer um monte de besteira e Deus falou assim, eu vou te salvar, tá? Pode ficar tranquilo. Eu falei, cara, isso não tem sentido. Eu tenho que fazer alguma coisa para ele realmente me aceitar, para ele me perdoar. Sei lá, eu vou tentar, não sei, eu vou tentar ficar menos chateada, eu vou tentar ser perfeito o tempo todo, porque assim vai ter sentido o sacrifício que ele fez por mim. E aí eu sempre fui nessa jornada assim louca para realmente, tô me abrindo aqui, ser perfeita, sabe? Tentar fazer tudo perfeito, qualquer erro, o menor erro possível, eu ficava com raiva, eu tinha que fazer tudo de novo, porque tudo tinha que ser perfeito, porque se não fosse perfeito, não tava certo, não estava valendo o sacrifício que Jesus fez por mim. E aí eu fiquei nesse desespero, assim, para fazer tudo perfeito o tempo todo, e não entendendo, todo mundo, ai, você salvou pela graça, eu, tá bom, legal, eu, não, cara, tem que fazer alguma coisa. E aí eu assistindo aquela série, né? Nossa, quem será que fez série sobre a graça, né? A gente nem sabe quem fez, né? E aí eu, nossa, que incrível, mas tem que ter alguma coisa. Não pode ser tão fácil assim, não é possível. Eu não me conformo, sabe? Quando você tá fazendo aquela prova de matemática e a questão tá tão fácil que você fala, tem alguma coisa errada, cara. Eu me sentia exatamente assim. E aí ontem, presente de aniversário adiantado, inclusive, olha, obrigada, Deus. Eu entendi. Finalmente, eu tive assim um insight assim do nada quando a gente estava assistindo aquela conferência online sobre eventos finais, que eu percebi que não importa o que eu faça, eu nunca vou ser digna da graça, sério. É meio triste pensar nisso, nossa, nunca vou ser digna disso, mas a gente não deve ficar triste, porque a gente é pecador mesmo e a gente tem que aceitar essa realidade, sabe? Tem coisas que dói, mas aceita que dói menos. Então, eu aceitei que eu não sou perfeita, mas mesmo assim, Deus vai lutar por mim, Ele está lutando e Ele vai me dar a graça. E eu posso ficar feliz com isso, eu não tenho que fazer nada para merecer, porque eu nunca vou merecer isso. Mas mesmo assim, eu posso afirmar com todas as minhas letras que eu aprendi uma coisa ontem. Que, na verdade, eu acho que ninguém aqui entende a graça ou entendeu. Nunca vai fazer sentido a gente falar mal de Deus, fazer coisas que ele fica triste, decepcionar ele várias vezes, mesmo assim ele lutar pela gente. Então, eu cheguei na conclusão que a graça a gente nunca vai entender. A graça não é entendida, ela é sentida. E é isso que a gente pode chegar ao nível de entendimento da graça. Então, ontem eu fiquei muito feliz, porque eu senti a graça e eu senti aquela paz que o cristão fala que tem. Ai, gente, eu tô quase chorando. Muito obrigada, Giovana. Gente, a Giovana colocou aqui, assim, realmente tudo que a gente está tentando dizer com palavras, ela colocou com o testemunho dela. E eu me lembrei de uma das músicas que eu mais gosto sobre graça, que ela fala assim, olha, graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Então é isso, não é uma coisa que a gente... É uma coisa que você sente, você aceita, né? Como diz a Giovana, aceita que dói menos. E quando a gente fica pensando, poxa, o que eu tenho que fazer? Nossa, Deus fez isso por mim, então eu tenho que dar alguma coisa em troca. O que vai acontecer? Eu vou cobrar isso dos outros, né? Eu vou impor essas mesmas regras, essas mesmas condições aos outros, e eu vou olhar para o outro e vou dizer, não, ele não merece. Por quê? Porque ele não está se esforçando. Mas a verdade é que nós não merecemos, né? Nenhum de nós, por melhorzinho que seja, a gente realmente não merece. Muito obrigada mesmo, Giovana, obrigada mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade de falar. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Aula prática. Vamos aqui para a nossa próxima telinha,
que a gente então viu aqui formas da gente vencer o mal. Mas é importante a gente entender que o mal vai ter fim, gente. O mal vai ter fim. E o fim do mal, ele já está marcado, agendado, já está todo esquematizado, tá? E a gente só precisa aguardar o momento em que isso vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ver, então, algumas passagens bíblicas que falam sobre o fim do mal, tá? Vanja, você pode ler para a gente 1 João 3, verso 8. Primeira João 3:8. Isso. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Olha, então aqui eu já tenho uma pista, né? Já tenho aqui já um spoiler. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. A gente leu, o primeiro texto que a gente leu hoje foi um texto de Paulo. Paulo falando assim para a gente: você tem duas escolhas. Ou você escolhe ser escravo do pecado, ou seja, fazendo tudo de errado, ou você escolhe ser escravo da justiça. Quando você é escravo da justiça, você se torna merecedor da graça? Não, você não se torna merecedor da graça. Você continua sendo um pecador, mas você está mostrando ao mundo de que lado você está na guerra entre o bem e o mal. Você começa a mostrar ao mundo a quem você pertence. Porque João está dizendo, quem continua pecando mostra que pertence ao diabo. Ou seja, essa pessoa, ela não se entregou realmente a Deus, né? Porque quem se entrega ao Filho de Deus, as obras do diabo na vida dela começam a ser destruídas, porque o Filho de Deus, ele veio para isso, tá? Vamos ver, então, alguns versos aqui do ministério de Jesus que mostram isso. Quem pode ler para a gente João 12, verso 31 e 32? Eu posso. Tá bom. João Eu posso 12. procurar primeiro. Peraí, que eu tô procurando. Tá, não se preocupe. João 12, verso 31 e 32. Eu fico com 16, tá? Tá bom, obrigada. Achei. Tá, pode ler então. Ok, obrigada. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Muito obrigada, Giovana. O que Jesus está dizendo aí? Jesus estava aqui nessa terra, vivendo como homem, no cumprimento de seu ministério, e ele disse para a gente que o governante desse mundo ainda era Satanás e que o momento dele ser expulso estava chegando, ok? E ele diz quando é que isso vai acontecer. Ele fala, eu, quando for levantado da terra, vou atrair todos a mim. Ou seja, ele iria criar condições de tirar as pessoas das garras, né? Vamos dizer assim, de Satanás. Lê para a gente, então, Vanja, João 16, aí os versos de 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado.
Olha que notícia maravilhosa que Jesus dá. Ele está falando da vinda do Consolador, ele está falando da vinda do Espírito Santo. Ele fala, olha, quando eu for, o Consolador vai vir, e qual vai ser a obra dele? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele fala, por que vai convencer do juízo? Porque o governador desse mundo, o príncipe desse mundo, já foi julgado. Ou seja, Jesus estava dizendo para a gente que o veredito sobre Satanás já tinha acontecido e que nós temos que ser conscientizados de que esse veredito não precisa ser aplicado a nós, né? É isso que ele está dizendo. Vamos ler Mateus 28, 18. Edilane, você pode abrir sua Bíblia em Mateus 28, verso 18. Esse versinho é bem conhecido. Peraí. Tá. E Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Obrigada. E aí, esse é o contexto em que Jesus faz a grande comissão. Então, vamos entender. Nós lemos João 12 e João 16. Jesus ainda não tinha morrido, seu sacrifício ainda não tinha sido aceito. E ele dizia que o governante desse mundo já era hora de expulsar o governante desse mundo, que esse governante já tinha sido julgado. Lá em Mateus 28, Jesus já tinha morrido, ele já tinha subido ao céu, o sacrifício dele já tinha sido aceito, e aí como que ele se coloca? Ele já diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você vê que aqui Jesus, ele está dizendo assim, olha, ele agora, ele pode até estar usufruindo dos poderes dele na terra, mas a autoridade inteira é minha. Então, você vê que a derrota de Satanás, ela começou quando Cristo veio ao mundo. Vamos ler Colossenses 2. Oi. Pode ser que não que esse paralelo não tenha nada a ver, mas é que nem ali quando Samuel ungiu Davi. Davi já era rei após ser ungido, mas Saul continuava usufruindo do reinado, igual você falou agora. Exatamente. Excelente paralelo, Vanja, excelente. Por quê? Deus já tinha rejeitado Saul, né? Davi já era o escolhido, mas Saul continuava governando e aos olhos de todo mundo, quem é que comandava? Era Saul. Mas quem estava no controle de tudo? Deus, que no momento certo ia colocar Davi lá, né? Então hoje, quando a gente olha para o mundo, como é fácil a gente às vezes pensar que é Satanás que está no controle da situação, porque a gente vê o mal, a gente vê a maldade, então é muito fácil a gente pensar, né, que é Satanás quem está no controle. Mas ele, na verdade, gente, tem uma liberdade, assim, vigiada. Ele só pode ir até onde Deus diz que ele pode, tá? Todas as ações dele são controladas com Deus e acontecem sob a permissão de Deus. É por isso que aqueles versículos que nós lemos no primeiro slide dessa aula são tão importantes, porque eu neste mundo que ainda tem pessoas, ainda tem forças do mal controlando este mundo, eu posso fazer uma escolha de que lado que eu me coloco, por quem que eu vou ser controlado. Ou eu vou ser controlado pelas forças do mal, ou eu vou ser controlado por Cristo, né? Vamos ler... Quer falar, Domingos? Sim, professora. Diga. Porque a gente vê claramente que entre a sentença e a execução tem um hiato de tempo aí, né? Verdade. Claramente. Ele disse, olha, já foi julgado, mas ele não disse já foi executado, né? Exatamente. E a gente vai ver essa execução só acontecer lá
no Apocalipse de João, né? Que será no Exatamente. futuro isso vai acontecer. Isso é fácil entender até no direito, gente, né? No direito, quantas vezes a gente vê uma sentença ser dada e essa só sentença, ela só é executada depois de um tempo, né? Existe todo um período, isso tanto em leis civis, leis de trânsito, né? Regulamentação de trânsito, até às vezes um caso criminal, né? A pessoa é julgada e aí ela ainda tem um tempo de apelação, se bem que Satanás não tem mais tempo de apelação, tá, gente? Mas ele não tem nada para apelar, mas ele realmente está nesse tempo aí, entre o hiato entre o fato dele ter sido julgado, ok? E o fato da sentença ser cumprida, que a gente vai ver essa sentença aqui já, tá? Aqui nesses versos dessa página. Eu queria ler com vocês, então, Colossenses 2, os versos de 13 a 15. Eu vou ler na nova versão transformadora. Gente, quem tiver a Bíblia na nova versão transformadora, sempre que for ler os escritos de Paulo, dá uma olhadinha na nova versão transformadora. Ela deixa as coisas assim de uma maneira bem fácil de entender. Então ela diz assim lá em Colossenses, olha: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Deste modo, ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Olha que passagem fantástica. Então, quando foi que Cristo venceu realmente? Ele venceu na cruz, e aí nós que estávamos condenados à morte, podemos, através da cruz de Cristo, receber vida, porque o registro dos nossos pecados podem ser cancelados quando realmente a gente aceita o perdão que foi provido, né, ali na cruz, tá? Vamos ler agora Apocalipse 1:18. Pode ler para a gente, Domingos, Apocalipse 1:18? Só um momento. Eu já tenho. Ok? Eu vou ler na Ara. Tá. Apocalipse 1:18 diz assim: e aquele que vive... Opa, talvez seja melhor ler do 17, né? Porque está no meio de uma frase. Pode ler. Tá. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, então aqui Jesus confirmando para João, naquela visão, né, na sua primeira visão lá de Apocalipse, que ele agora tinha as chaves, né, do inferno e da morte. Ou seja, através de sua morte, sua ressurreição, Jesus garantiu a nós o direito de um dia ganharmos a vida eterna, tá? Vamos ver, então a gente já viu que o governador desse mundo foi julgado. Então a gente vai ver agora qual é o cumprimento dessa sentença. A primeira passagem, você pode ler para a gente, Shirley, Mateus 25, verso 41. Mateus 25, gente, é um capítulo que fala de várias parábolas que falam do reino dos céus e que fala sobre como será a vinda de Cristo a essa terra. E aí, pode ler para a gente, Shirley? Tá fechado o microfone. Obrigada.
Mateus 25 ou 41, né? Isso. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só, quem são esses malditos? Esses malditos aqui, gente, o capítulo continua dizendo: eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu era estrangeiro, não me convidaram para sua casa. E aí eles vão perguntar: mas Senhor, quando foi que nós lhe vimos e tal? E ele vai dizer: olha, quando vocês deixaram de fazer a esses pequeninos irmãos, vocês deixaram de fazer a mim. E aí Jesus vai dizer qual é o castigo deles. E o castigo deles, gente, não era para ser para eles. O castigo deles é o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, o fogo eterno, ele não foi feito para o ser humano. O que foi feito para o ser humano foi a vida eterna, né? Através do sacrifício de Cristo. Mas muitos não vão aceitar essa dádiva. Muitos vão se recusar a aceitar essa dádiva, vão se recusar a viver, né, como alguém que foi salvo em Cristo Jesus. E aí eles, infelizmente, vão participar de um castigo que deveria ser só para Satanás e seus anjos. Muitos não vão aceitar essa graça, né? Sim, exatamente. Muitos não vão aceitar essa graça. Isso mesmo, Vanja. Vamos ver, Vanja, aproveita que você está com o microfoninho aí, já até fechou, mas abre para a gente. Vamos ler lá Apocalipse 20. Aí a gente vai ler Apocalipse 20, os versos de 1 a 3, tá? E depois o verso 10. E depois o verso 10. Então vi o anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo e fechou, e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo, por um pouco de tempo. Olha, então aqui primeiro a gente vê o primeiro castigo de Satanás, que é o que a gente poderia chamar de prisão domiciliar, ok? Então, ele fica fechado na terra, impedido de enganar, impedido de ser Satanás, porque o significado de Satanás é aquele que se opõe, é adversário. Então, ele fica aqui impedido de ser o adversário, impedido de enganar, tá? Porque não tem ninguém para ele enganar. É por isso que que é dito que ele está em cativeiro, né? Que ele está acorrentado. E essa aqui está dizendo que essa prisão vai durar 1000 anos. E aí tem o verso 10, né, Vanja? Lê para a gente. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Isso. Olha, hoje, infelizmente, a gente não tem tempo de explicar que esse fogo eterno aqui, ele não é eterno, tá, gente? Ele, na verdade, é eterno em seus resultados. Tem uma passagem, essa passagem está em Judas. Essa passagem ajuda a gente a entender. Deixa eu só achar, porque só com ela a gente consegue achar. Está lá em Judas, capítulo 1, verso 7. Olha só. É Judas 1, 7. Ele diz assim, olha, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas
que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, quem é o exemplo do fogo eterno? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Queimou até que nada mais restasse. Pronto. Isso é o fogo eterno. Se o mal fosse queimar para sempre, se Satanás fosse queimar eternamente, gente, não haveria fim do mal. Entenderam? O mal duraria para sempre. Mesmo que fosse queimando, mas ele duraria para sempre. Então, e a gente sabe que o mal vai ter fim, ok? Então, é muito importante a gente entender por que esse fogo é eterno. Eu tenho até uma anotação aqui na minha Bíblia, Apocalipse 20. Qual que é esse capítulo de Judas? Judas só tem um capítulo, é o verso 7. Bola fora, foi mal. Tá tudo bem. Tá perdoado. Tá tudo bem. É porque tem... Olha... Foi mal aí, pessoal. Como é que chama aqueles que estão primeiro na universidade? É calouro aí entrando. Calor. Tá tudo bem, meu amigo. Tá tudo bem. Olha, então aqui, gente, é uma figura de linguagem mesmo para dizer sobre como é que a gente pode dizer? O resultado final desse fogo. O resultado final desse fogo, a Giovana falou, a força é isso. Ele é chamado de fogo eterno, ok? Tá? Então, vamos lá para Romanos 16, os versos 19 e 20, que é uma promessa que Paulo faz para a gente. Romanos 16, versos 19 e 20. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, olha, estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Ele diz assim, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, aqui Paulo, ele dá inclusive um caminho, né, para a gente vencer. Essa obediência que é conhecida por todos, ele pede para a gente ser sábio para o bem e símplice para o mal. Esse símplice aqui, gente, tem a ver com livre de malícia, tá? Aqui tem a ver com uma mente ingênua para o mal, sem misto de maldade, tá bom? É isso que ele está pedindo. E aí ele diz, se vocês continuarem assim, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, ok? Vamos pedir, então, quem pode ler para a gente essa passagem de 1 Coríntios 15? 1 Coríntios 15. Eu posso. Isso, pode ler, então, do verso 51 até o 58. 15, 51 a 58. Tá. Já está até destacado. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis,
e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, nossa, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Obrigada, Shirley. Aqui, olha, Paulo está traçando para nós a vitória final, né, sobre a morte, que vai ser, a Bíblia fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. E aí eu queria ler com vocês Isaías, capítulo 25, versos 8 e 9. Isaías 25, versos 8 e 9. Lá no Antigo Testamento, Deus já prometendo, né? Ele diz assim, olha: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, gente, eu deixei esse verso aqui para o final, porque a gente tem que ter certeza de que o inimigo contra quem nós lutamos, ele é um inimigo julgado, ele é um inimigo vencido. Já tem data já, para que tudo se finalize, né? A nossa... Sentenciado. Oi? Julgado e sentenciado. Julgado e sentenciado, né? É isso mesmo. E aí, nós só precisamos realmente entender que a nossa vitória é estar ao lado de Cristo, é estar, como Jesus diz, ali na videira verdadeira. Quem está nele, ou seja, quem procura ter um relacionamento com Cristo, essa pessoa realmente ela vai viver as obras que Cristo planejou para ela, né? Preparou para que ela vivesse, vai produzir frutos e vai estar do lado certo quando finalmente este mundo tiver fim. Eu peguei alguns parágrafos, tá, gente? Vixe, alguns mesmo. Alguns parágrafos do livro de Ellen White. Esse livro é uma compilação de textos dela sobre anjos. E aí eu trouxe alguns parágrafos que eu achei muito interessantes para a gente poder ler junto. Deixa eu só traçar aqui para a gente poder ver. E ela fala algumas coisas para a gente abrir as nossas mentes, para a gente poder entender como que funciona essa guerra entre o bem e o mal. Olha o que ela diz. Anjos maus, na forma de crentes, trabalharão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitam que nem isto os desanime, mas apresentem um coração sincero para auxílio do Senhor contra os poderes de instrumentos satânicos. Esses poderes do mal se ajuntarão em nossas reuniões
não para receber uma bênção, mas para neutralizar as influências do Espírito de Deus. Olha como Satanás vai longe nas artimanhas dele. Colocar pessoas, né, são anjos maus, em nosso meio, gente. Tá? E ela diz que isso, quanto mais próximo do fim, mais isso iria acontecer. Lá na página 12 do livro A Verdade sobre os Anjos, ela diz assim, olha, ninguém... Foi ela. Oi. Boa noite. Desculpa eu ter chegado atrasado, mas eu tenho uma pergunta. Diga. Então, por esse texto, é correto afirmar que anjos maus, eles têm o poder de personificar uma pessoa, por exemplo, eles podem se tornar mesmo uma pessoa, e não no sentido de possuir uma pessoa. Eles são, de fato, alguém sim. E vão se filtrar no meio dos cristãos. Eles podem fazer as duas coisas, ok? Então, eles podem personificar pessoas, ok? E eles podem também promover possessão. Aí, esse verso aqui diz quem é que está suscetível, olha só, a ser uma influência na mão do mal. Olha só, ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e operação do diabo e seus anjos. Enquanto estivermos em ignorância no que respeita a seus ardis, têm eles vantagens quase inconcebíveis. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames da sua própria sabedoria. Ou seja, quando eu ignoro o que Satanás pode fazer, o poder dele, quando eu, apesar do que a Bíblia me ensina, eu continuo negando a existência e o poder dele, eu sou uma presa fácil, tá? Para que ele possa me usar e eu achar que eu estou fazendo porque eu sou muito inteligente e cheia de boas ideias. Então, Adriana, você tocou num ponto muito importante. Ellen White, eu não peguei esse texto, mas ela fala que nos últimos dias, na época do grande engano, Satanás e seus anjos vão aparecer como entes queridos nossos que já morreram, dizendo que a gente está seguindo algo que não é verdade. Eles vão aparecer para dizer que existe vida após a morte, eles vão aparecer para dizer que é o domingo que deve ser guardado, que eles hoje habitam no céu com Cristo, e eles vão dizer várias coisas sobre nossa vida que ninguém mais poderia saber a não ser aquele ente querido. Eles vão fazer isso para nos enganar. Mas quando eu e você estudamos a palavra de Deus, quando a gente estuda e sabe que isso vai acontecer e que Satanás tem esse poder, eu não estou mais sob influência desse engano, gente. Porque eu já sei. A gente já sabe. Quando eles já fazem isso. Já, amiga, mas as reuniões mediúnicas dentro desses centros espíritas, já é falado isso, né, que fora da caridade não há salvação. Fala-se sobre a questão de negar totalmente o sacrifício de Cristo, entre outras coisas, e as pessoas acreditam. Sim, com certeza. Eu acreditava, por exemplo, e é um motivo inclusive, de grande felicidade quando você recebe uma carta de um ente querido, falando, por exemplo, como é que é a vida espiritual, como é que é o outro lado. E aqui, por exemplo, é usado como, assim, traz muito conforto e esperança para quem está aqui, e a pessoa, inclusive, se sente muito bem, se sente muito feliz, porque
entende que a pessoa está num bom lugar, está inclusive trabalhando em hospitais, está trabalhando em alguma causa que é nobre, e a pessoa entra nesse engodo, né? Uhum. Ó, eu já vi, gente, uma reportagem uma vez falando sobre isso, né? Uma reportagem na Rede Globo, tá? Um fantástico, eu acho que da vida, e contando a história de uma família de judeus que se converteram, digamos, ao espiritismo porque eles falaram com o filho que morreu, aí agora eu não lembro o evento que foi, mas o que puxou esse assunto foi o evento que morreram vários jovens, e esse jovem filho desse casal apareceu e falou com eles coisa que só a família, só eles, pai, mãe e o jovem sabiam. Tá. Gente, então assim, olha só, isso é uma coisa que já acontece nos nossos dias, mas ao se aproximar o tempo do fim e quando o conflito estiver somente entre duas grandes forças, ou seguir a lei de Deus, ou seguir Babilônia, Satanás vai tentar enganar a nós que estamos dentro, né? Dentre os salvos. Então, ele vai fazer isso. E aqui tem duas perguntas muito importantes aqui no bate-papo. Olha só. Primeira pergunta da Giovana, a melhor pergunta de todas. Satanás pode ler a nossa mente? Não. Não pode. Então, vamos lá. Satanás não é onipotente, tá? Ele não é onisciente e ele não é onipresente, tá, gente? Esses três atributos são atributos da divindade. Só que a gente tem que entender que ele tem um exército inumerável a serviço dele. Agora, o que a gente tem que entender? Apesar de não ler a nossa mente, Satanás, ele é dotado de grande sabedoria e ele é o maior estudioso do comportamento humano. Então, vocês acham que ele precisa me observar mais do que 5 minutos para entender muito bem as coisas que eu gosto, que eu deixo de gostar, as coisas que eu quero e aquilo que pode me enganar? Não, ele sabe muito bem qual é a segurança que nós temos. A segurança que nós temos é Cristo. E aí a Sônia perguntou, ele pode se colocar como um bom samaritano? Com certeza, Sônia, com certeza. Talvez hoje, né, seja um dos maiores ardis de Satanás, seja esse, seja de se colocar como se fosse realmente agente do bem, como a própria Shirley acabou de dar o testemunho aí, né? Pessoas fazendo obras lindas de caridade e mantendo outras pessoas no engano. É por isso que a nossa segurança é Cristo. Vamos continuar lendo, que aí, assim, a gente está ficando meio nervoso, né? Com esse poder de Satanás, mas vamos continuar lendo que a gente vai ficar mais tranquilo. E fala assim, olha... Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. Mas os que seguem a Cristo, olha aqui, gente, estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor do seu povo. Olha, gente, que passagem linda que Ellen White escreveu. Aqueles que seguem a Cristo estão sob sua proteção. Anjos magníficos são enviados para proteger e o maligno não pode tocar em nós. Por isso que a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo de espírito, de aparição, de nada. Basta, nesse momento, clamar pela presença de Cristo, tá? Cristo, porque esse inimigo contra o qual nós lutamos é um inimigo derrotado.
Por isso que Jesus sempre disse, né? Onde há luz, não pode haver trevas. Exatamente. Exatamente. A luz, ela expulsa as trevas, né? Ellen, Oi, Edilane. eu me lembro que uma vez a gente estava estudando Apocalipse, eu acho. Lembra que teve uma senhora que falou que a nora dela tinha aparecido para ela, tinha falado muitas coisas, e você tão humildemente ouviu ela contar tudo, e depois você explicou para ela que não era a cunhada dela. É difícil, né? A gente falar, né? Por exemplo, a Shirley falou, né? Como as pessoas ficam felizes, às vezes, num centro espírita, né? Recebendo uma carta, um anúncio, uma coisa. Mas sempre que estiverem que estivermos em condição, nós temos que explicar, né? Não é sempre que isso vai acontecer, gente. Eu já muitas vezes atendi pessoas que disseram para mim que tinham poder mediúnico, e inclusive algumas vezes os pacientes me disseram: olha, doutora, eu tenho certeza que eu conheço a senhora de outras vidas, porque, olha, realmente isso aqui é coisa de vidas passadas. E aí, eu no consultório, eu não posso dar um estudo bíblico para a pessoa, né? O que eu tive a oportunidade de dizer, das 2 vezes que me disseram isso, é que eu ficava muito feliz mesmo, que eles tivessem me apreciado como pessoa, mas que eu não acreditava que o motivo fosse aquele de vidas passadas, porque eu não tinha essa crença, mas que eu respeitava a maneira dele acreditar e que eu ficava feliz que ele tivesse gostado da minha pessoa, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, quando uma pessoa chega chorando, enlutada, dizendo para você: o meu querido morreu, tá no céu agora olhando, não é um momento, gente, de você dar uma aula de Bíblia para a pessoa, entendeu? É o momento de você abraçar ela e dizer: olha, eu creio que Jesus um dia vai te devolver essa pessoa. No dia do retorno de Jesus, você vai poder rever essa pessoa. Pronto, você está dizendo a verdade, mas você não está magoando aquela pessoa que está ali num momento de sofrimento e de dor, né? Olha o que Ellen White fala sobre o que vai acontecer no fim dos tempos. Olha que lindo isso, gente. Ela fala assim: é impossível dar uma ideia da experiência do povo de Deus que há de viver na terra quando se misturarem a glória celeste e a repetição das perseguições do passado. Eles andarão à luz que procede do trono de Deus. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o céu e a terra. E Satanás, rodeado de anjos maus e declarando-se Deus, operará milagres de todas as espécies para enganar, se possível, os próprios eleitos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Mas olha só, nós vamos viver, gente, sob a luz do trono de Deus. Ou seja, nós temos que estar firmes na Bíblia, né? Na Bíblia mesmo, tá? Vamos ler aqui o próximo? Então. Ellen. Oi. E é por isso que tem essa questão, né, dele, se possível, querer enganar até os próprios escolhidos, porque, conforme já falaram aí, né, sobre o espiritismo e como ele já engana, mas, assim, ele vai intensificar de uma forma, assim, totalmente diferente do que a gente vê. Por exemplo, vai chegar, sei lá, a minha avó, que já faleceu há muito tempo, vai chegar comigo e vai me falar absurdos, dizendo que ela ressuscitou, que não sei o que, etc. Quem não tiver realmente firme na verdade, convicto da sua fé e
e acreditar mesmo que Deus, nas profecias, quem não tiver realmente firme vai tombar para outro lado, né? Vai querer se deixar ludibriar, né? E aí também entra também o negócio do anticristo, né? Porque tem gente que pensa que o anticristo vai ser o Papa X, que vai não sei o quê. Na verdade, é o próprio Satanás personificado, né? Exatamente. O resto é poder nas mãos dele, né? Bem, professora, quem está tendo a oportunidade de assistir essa conferência que está tendo aí na Satélite, isso, tem um tópico lá que é sobre justamente a personificação de Cristo da volta de Jesus, né? Pelo diabo, né? Que ele vai dizer que ele é Cristo retornado, né? À Terra, e ele vai operar esse tipo de coisa, vamos chamar assim, de milagres, né? Ou seja, vai ressuscitar pessoas, né? Ou seja, haverá pessoas ressuscitadas. Dizendo que foram ressuscitadas, né? Na verdade, é engano. É engano, seria eles personificados, né, vamos dizer assim. Isso, exatamente. E nesse tempo, inclusive, isso vai ser motivo de muitas pessoas acreditarem que ele é Cristo que voltou. Verdade. Fato. Né? Mas a gente sabe que Cristo disse claramente que quando ele voltasse, todo o mundo veria no mesmo momento. Ele não pisará na terra quando ele voltar. Ele fala, se falarem que está lá na Ásia, não acredita, se está na América, não acredita também. Porque a gente tem que lembrar que Satanás não é onipresente, né, gente? Ele não tem como aparecer em todos os lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Então, isso daí é importantíssimo sempre ter em mente, né? Quando Jesus voltar, todo olho verá. Né? Não adianta dizer que está lá no outro lado do mundo. E tem mais uma coisa, Jesus vai permanecer com as chagas nas mãos. E eu não creio que Satanás será permitido a ele que imite dessa forma. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa observar. Mas é assim, gente, eu acho que é por isso que nós temos que fazer bom uso do tempo que nós temos. Esse é o tempo de nós aprendermos o que é a verdade, como a verdade se apresenta. Porque aí, quando o engano aparecer, às vezes a gente está muito preocupado, né? Como vai ser o engano? Eu só preciso me ocupar em aprender a verdade. Se eu sei a verdade, qualquer coisa que não se pareça com ela, eu vou saber que aquilo é um engano, né? Olha que promessa linda que Ellen White coloca para a gente no Grande Conflito. Ela diz assim, olha, Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Olha só, gente. E que caso ele se revelasse abertamente, ele seria enfrentado e vencido. Portanto, ele procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto jaz de emboscada com as suas forças, pronto para destruir todos os que se arriscam a penetrar em seu terreno. Ou seja, ele vai enganando. Aí olha o que ela diz. Unicamente com humildade, confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos, nós poderemos achar-nos seguros. E o último, gente, é esse aqui, olha. Tá lá no livro Profetas e Reis, ela diz assim: seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Olha, gente, que lindo isso. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puseram sua confiança. Então, gente, a gente não tem que temer. Satanás é um inimigo vencido. Satanás é um inimigo derrotado.
a alma mais fraquinha, né? A pessoa mais fraca ao lado de Deus, ela é capaz de derrotar todas as hostes do inimigo. Olha só, gente, isso é muito forte. Então, a gente não tem que ter medo. E a gente não tem que ficar preocupado com os enganos dele. A nossa ocupação, e não preocupação, a nossa ocupação deve ser nos mantermos firmes em Cristo, tá? Como é que eu me mantenho firme em Cristo? Eu me mantenho firme em Cristo, estudando a palavra de Deus, orando, né? E praticando aquilo que eu estou aprendendo. Quando eu deixo de praticar, eu estou me colocando no terreno do inimigo, tá bom? Terminamos, gente. Demorou, hein? Várias coisas. Eu ainda não sei qual vai ser o assunto. A gente estava ficando com medo quando você começou a ler, mas a gente já terminou já sentindo, né? Não, bem seguro. Mais seguros, né? Porque, né? Vai dando um frio, né? Eu vou dizer para vocês, essa coisa de você ver um ente querido seu, realmente deve ser muito forte essa experiência. Eu já tive sonhos com meu pai, e em sonho, vê-lo em sonho, ele, do jeito que era, já foi uma alegria, assim, falar, nossa, eu acordei assim, falei, cara, eu sonhei com meu pai. Ele... Ivanginha, olha só, essa questão espiritual, embora eu tenha conhecido a verdade há pouco tempo, mas essa questão assim espiritual, de espiritismo, isso sempre foi uma coisa assim que me deixava muito desconfortável, porque eu acreditava, mas sempre tinha uma coisinha assim lá no final que me fazia assim não depositar todas as minhas fichas, tanto que quando meu cunhado tentava falar sobre a Bíblia para mim, eu disse para ele assim claramente que eu não acreditava, que eu acreditava na reencarnação, essas coisas todas, mas eu dizia assim para ele no final, mas não desista de mim, não desista de mim. E por que eu estou falando isso para você? Porque quando meu pai também faleceu, eu sonhei com meu pai. E no sonho eu perguntei para ele, pai, essa situação de vida após a morte, isso é verdade? Porque isso ainda me deixa assim angustiada. E ele disse para mim, você não está me vendo aqui? E aquilo para mim foi a certeza que eu precisava para seguir naquele caminho que eu estava, de que aquilo ali era real, era verdade. Então, o que eu precisava? E muitas pessoas que estão dentro do espiritismo, elas se sentem muito confortadas com essas mensagens, porque a pessoa que se apresenta, ela traz conteúdos da vida, da história deles, que dão a certeza de que era realmente a pessoa que estava falando com ele. Então, por isso é compreensível, né? Deve ser compreensível esse nosso olhar sempre para esse que está totalmente enganado, porque com certeza é um conforto que aquela mensagem, que aquela enganação que ele não sabe traz para aquele coração que está sofrendo por conta da partida de um ente querido. Então, eu me lembro que com esse sonho, com meu pai, eu também me senti muito confortável, sabe? Eu me senti muito feliz. Acho que realmente o antídoto para isso tudo é o estudo da palavra, né? Porque, com certeza, Domingos. Como foi dito, né? Meu povo padece por desconhecer as Escrituras, né? É isso mesmo. Então, acho que não tem outro jeito. O caminho é nós realmente estudarmos, para conhecermos o que é verdade e o que não é, porque a mentira roubou as vestes da verdade e anda por aí disfarçada de verdade, né? Pelo verdade. É importante a gente lembrar daquele verso, né? Que a gente deve ter paciência e carinho para ensinar aqueles que ainda não entenderam, porque nós poderemos ser instrumentos para trazer essas pessoas e livrá-las
né, das armadilhas de Satanás. Gente, vamos fazer oração? A nossa aniversariante da noite ainda está aí? Gente, a gente tem uma aniversariante. Giovana. A aniversariante, então, vai fazer oração, tá bom? Tá bom. Giovana, manda entregar um bolo aqui, uma fatia para mim. Não liga lá pro sonho de bolo, não, para ver se tu ganha alguma coisa. Eu faço um bolo. Eu sei fazer bolo, eu faço um bolo pra gente. No próximo estudo bíblico presencial, todo mundo vai comer bolo. Então tá bom, tá combinado. Vamos estrear com o bolo. Oba! Vai demorar um pouco, mas vamos aguardar. Tá bom. Então vamos orar. Querido Pai de amor, obrigada por mais um estudo. Obrigada pelo aprendizado que o Senhor pôde nos dar hoje, que o Senhor usou a Ellen para nos ensinar. Por favor, continue nos abençoando e cuidando de nós. E nos protegendo e nos mantermos firmes na fé, mesmo nesses momentos difíceis. Que o Senhor faça a gente sentir a graça. Porque entender, talvez provavelmente lá só no céu. Mas que nós possamos sentir sua graça, para termos a paz do cristão e confiarmos no Senhor, mesmo sem entender. Em nome de Jesus, amém. 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 Gente, muito obrigada.